Qual o antídoto para a felicidade? Eis algo que está muito escasso em nossos dias. Muitos a procuram, provando todas as coisas, a fim de serem felizes. E se há uma procura pelo antídoto da felicidade, é porque esta está escassa. Nós precisamos lembrar que a felicidade, esse antídoto, não se faz em laboratório, não se manipula, não pode ser criada ou existir a partir das coisas externas. Mas nós estamos o tempo todo nessa busca desenfreada pela felicidade, querendo em tudo e em todas as coisas achar o tal procurado antídoto da felicidade. É cansativo quem vive a vida assim. Exaure, na verdade, aqueles que percorrem por esse caminho. Porque no final das contas, a felicidade ou até mesmo o contentamento não está naquilo que pode ser visto. A felicidade e o contentamento não está naquilo que pode ser visto. Muito pelo contrário, a felicidade ou o contentamento está naquilo que é ganhado de graça. E que por enquanto, para mim e para você, é algo invisível. Paulo, por meio do texto de hoje, nos apontará o caminho do contentamento. E provará que o antídoto que todo mundo procura não está em um laboratório. Ou não está nas coisas que podemos conquistar. Mas está em Cristo, que por graça é a nossa fonte inesgotável de satisfação. Leamos para começar apenas o verso de número 13. Filipenses capítulo 4, verso de número 13. E mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim o texto sagrado: tudo posso naquele que me fortalece. Estudar Filipenses, irmãos, tem sido totalmente desafiador para a gente, domingo após domingo. Passamos praticamente 3 meses nessa carta. Acho que eu nunca me estendi tanto numa carta como em Filipenses. Porque, na verdade, ela trouxe verdades centrais para o meu coração e para o coração de toda a comunidade como um todo. A carta, conhecida como a Carta da Alegria, em alguns momentos trouxe para a gente alguns dissabores. Dissabores esses que confrontou diretamente os prazeres dos quais os nossos corações estavam apoiados. E que bom que eu e vocês fomos expostos a essa carta. Que bom que todos nós pudemos ser exortados enquanto passeávamos sobre ela de como orar pela igreja. De como ser humildes a partir da humildade de Cristo Jesus. De como desenvolver a nossa salvação enquanto estamos aqui. De como correr nesse mundo sabendo que o nosso alvo é uma coroa celestial e não as coisas dessa terra. Como foi bom saber por todos nós que nós precisamos, depois de ser expostos a essa verdade, colocar tudo isso em prática. Como disse Paulo no último sermão, a partir daquilo que vimos e ouvimos. Hoje nós chegamos no fim dessa carta. E há pelo menos 2 versículos ou 2 passagens que são bem conhecidos da gente. Esse que nós acabamos de ler, tudo posso naquele que me fortalece. E a segunda é, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Sabemos que um dos motivos de Paulo escrever essa carta, em primeiro lugar, era de agradecer por todos os donativos que aquela igreja mandou para Paulo através de Epafrodito. No meio disso tudo, ele exorta a igreja quanto à unidade, algumas questões que eles precisavam resolver. Primeiro sobre os judaizantes e depois sobre os libertinos. No texto de hoje, especificamente, Paulo praticamente dará agora um recibo a essa igreja de todas as ofertas e de tudo que ele recebeu a partir delas. Ficará claro para todos nós hoje que a igreja deve participar ativamente, investindo na vida dos obreiros dessa grande seara. Mas principalmente que a alegria e a gratidão são marcas de crentes satisfeitos no Senhor.
Nessa última porção, Paulo vai agradecer, vai mandar um recibo de volta, dizendo, sabendo que tudo aquilo que ele recebeu como oferta. Mas em primeiro lugar, ficará enfático para a gente que a alegria e gratidão são marcas de crentes satisfeitos no Senhor. Como então nós podemos alcançar essas duas marcas? Segundo o texto, em primeiro lugar, nós podemos alcançar as duas marcas caminhando em direção ao contentamento. Nós podemos alcançar a marca da alegria e a marca da gratidão, caminhando em direção ao contentamento. Comecemos então pelo título do recibo de Paulo, verso de número 10, por favor. Acompanhe comigo. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Perceba que, em primeiro lugar, a alegria de Paulo está no Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor, é a sua expressão do texto. Esses irmãos, então, renovaram o interesse por Paulo. E isso o deixa também ainda mais feliz. A ideia do texto, quando fala que esses irmãos renovaram o seu interesse por Paulo, é como se fosse uma flor no inverno, que está desabrochada, mas que na primavera ela brocha, ela reacende. Essa é a ideia do texto. Eles renovaram o interesse por Paulo. O afetuoso cuidado dos filipenses lembravam-no ainda mais da graça de Deus, que agora iria frutificar por meio deles. E isso estava justamente no contexto de que ele poderia vivenciar uma alegria verdadeira, pelo que o Senhor estava fazendo internamente no seu coração, mas também pelo que a igreja estava fazendo, contribuindo com o seu ministério. Na fala de Paulo, na parte B do texto, ele diz que esses irmãos queriam ajudá-lo, mas agora tiveram a oportunidade de fazê-lo. E por que Paulo fala sobre isso? Como nós vimos no capítulo 1, agora Epafrodito está saindo de Filipos, está indo até Paulo em Roma na sua prisão. Com essa viagem, esses irmãos agora têm a oportunidade de demonstrar, por meio dos seus recursos, aquilo que eles já queriam fazer com o apóstolo. Agora você pode se perguntar, mediante esse texto, porventura, este não é um sinal de fraqueza de Paulo? Deixando-se levar pelos impulsos de bens terrenos, como se fosse uma criança mimada que acabou de receber um presente? Ou suas expressões e as suas palavras de extrema necessidade era como uma espécie de que ele estivesse se queixando, dizendo, por favor, envie-me outros donativos, ou por favor, envie-me outras ofertas? Não. E para proteger a sua imagem desses maus pensamentos, de que Paulo está exigindo que esses irmãos o ofertem, ele escreve no verso 11, veja comigo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a sua maior satisfação não está, então, nas necessidades materiais. E as suas necessidades materiais e tudo aquilo que ele é suprido visivelmente, externamente, não é, então, o fim da sua principal alegria. Não eram os donativos, não eram as ofertas que estavam deixando Paulo feliz e alegre no Senhor. Não era viver abastado de todas as coisas que o deixaria ainda mais feliz, ainda mais contente e ainda mais satisfeito no Senhor. Ele agradece a esses irmãos pelos donativos, obrigado pelas ofertas. Eu sei que vocês queriam enviar oferta para mim e agora vocês conseguiram demonstrar o amor que vocês tinham por mim ofertando. Ele esclarece isso, mas em outras palavras ele está dizendo, não é por causa disso que eu me alegro. Onde está então o segredo do contentamento de Paulo? E você pode se perguntar como que alguém que está preso, esperando o veredito de César, pode estar tão contente? Essa pergunta é crucial para o final da carta de Filipenses. Onde está o contentamento de Paulo? Qual o segredo do contentamento de Paulo? Porque uma carta escrita na prisão é tida como uma carta da alegria. E o título da série será Alegria Triunfante.
Veja comigo e vejamos juntos onde está o segredo do contentamento de Paulo. Verso 12 e 13, por favor. Diz assim o texto sagrado: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Sua fala resume para a gente, então, qual é o segredo do seu contentamento. Seja passando necessidade, seja tendo fartura. Seja sendo bem alimentado, ou seja com fome. Seja tendo muito, ou seja passando necessidade. Cristo é a graça e o poder suficiente que o sustenta nos altos e baixos da vida. Não é estar abastado. Não é ter muito, não é ter sobrando. Ele está dizendo que nos altos e baixos, Cristo é aquele que por meio da sua graça lhe dá poder suficiente de passar por essas dificuldades. Por isso, a sua afirmação não é um outdoor de alguém que vive feliz por tudo que precisa. A sua afirmação é um estandarte erguido, mostrando que ele é feliz unicamente por causa da graça de Cristo Jesus. E que este o sustenta em toda e em qualquer situação. Na fome ou bem alimentado, rico ou pobre, bem abastado ou a necessidade extrema, tudo posso naquele que me fortalece em todas as circunstâncias. Tudo posso naquele que me fortalece em todas as circunstâncias. A graça de Cristo lhe é suficiente. O seu poder repousa sobre ele, como vimos o próprio Paulo falando em Coríntios. O meu poder se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. Este Cristo, qual Paulo está falando, é justamente o poder que o repousa sobre ele, é o ajudador que está sempre ao seu lado, para ser juntamente com ele o seu grande fortalecedor, para ser a sua grande fonte de sabedoria, para enfrentar os bons e os maus problemas. Para Paulo, o Senhor é a fonte de sabedoria, o Senhor é a fonte de encorajamento, o Senhor é a fonte de energia, realmente infundindo nele, criando nele forças para todas as necessidades. Cristo é o suficiente e isso lhe bastava. Essa é a ideia do texto. Contentamento, irmãos, é um tema que tem que ser levado a sério nos nossos dias. Por isso, entre agradecimentos, Paulo expõe onde está o seu coração. Ele sabe que tanto os filipenses quanto nós estamos nos alegrando e nos entristecendo demais com as bênçãos de Deus, do que com o Deus da bênção. Tanto os filipenses quanto nós incorremos esse risco, em se alegrar demais ou se entristecer demais com as bênçãos que Deus já tem nos dado, do que nos alegrar com Deus das bênçãos. Certa vez perguntaram a Nelson Rockefeller, que foi um grande empresário e vice-presidente dos Estados Unidos em 1974 a 1977. Perguntaram o seguinte a ele: quanto dinheiro é necessário para fazer alguém feliz? Conta-se que ele respondeu: só um pouco mais. Quanto dinheiro é necessário para fazer alguém feliz? E ele responde: só um pouco mais. Essa resposta franca nos dá um vislumbre justamente do que é a alma humana, do que nós ansiamos, do que nós queremos e do que nós estamos correndo atrás. Somos todos os dias tentados a achar que nós seríamos felizes com um pouco mais. Embora às vezes sejamos também tentados a admitir que, na verdade, a felicidade sempre exige algo a mais da gente. A tal felicidade, o tal antídoto da felicidade que nós tanto procuramos e andamos no bolso, sempre está exigindo um pouco mais da gente. Os seres humanos sempre parecem querer ter o que não podem. Isso é verdade quanto a emprego, quanto a casas, quanto a talentos e frequentemente quanto ao cônjuge.
Nesse sentido, de maneira muito franca, de maneira muito clara para a gente, o nosso trabalho nunca parece ser bom o suficiente. E aquele emprego ideal que a gente tanto sonhou, tanto lutou para ter, parece ser até agora incansável. A nossa casa nunca parece ser grande o bastante, ou nunca está bem localizada. E não conseguimos morar onde nós queríamos morar. Reconhecemos muitos dos nossos talentos, e às vezes até nos gloriamos deles. Mas por vezes, por causa do contentamento do nosso coração, temos inveja. E essa inveja critica as habilidades dos outros. Nossa taxa de divórcio indica que estamos sempre buscando algo para além do casamento, não conformado com o que se tem. Esse problema se agrava com o fato de acharmos que se tivéssemos o emprego ideal, se tivéssemos a casa certa, se tivéssemos o talento certo, se tivéssemos o cônjuge certo, nós estaríamos felizes e contentes, estaríamos totalmente satisfeitos. Satisfação aos nossos olhos está naquilo que é externo, a casa dos sonhos, a família dos sonhos, o dinheiro na poupança. Aí sim eu estarei contente. Mas enquanto os meus ideais não estiverem completos, enquanto os meus ideais não estiverem alcançando as minhas metas, eu ainda não alcancei a tal sonhada felicidade. Eu ainda não alcancei o tal sonhado contentamento que as Escrituras tanto falam. Mas as Escrituras não falam que o contentamento está nessas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece, em toda e qualquer circunstância. Nós deveríamos nessa noite juntos, de mãos dadas, fugir do caminho do descontentamento e corrermos para o caminho do contentamento. Corremos juntos de mão dada como igreja para o caminho da satisfação em Cristo Jesus. O termo alegria, citado por Paulo nessa carta, é apresentado praticamente mais de 16 vezes. Mais de 16 vezes Paulo fala sobre alegria nessa carta. E refere-se justamente à ideia das Escrituras de entender e compreender que Deus está no controle. De que Deus está cuidando de todas as coisas. E de que Deus sustenta todas as coisas. Paulo, todas as vezes que fala de alegria, ele tem como pano de fundo saber que Deus está no controle. Ele tem como pano de fundo saber que Deus está cuidando. Ele tem como pano de fundo saber que tudo acontece para a sua própria glória e para o propósito dele. Por isso ele sabe, e por isso ele afirma, tudo posso naquele que me fortalece. O pano de fundo é saber da bondade providencial de Deus. Do Deus que por meio da sua providência vai nos colocar em lugares difíceis, mas que hora ou outra também vai nos colocar em lugares bons. É o que eu falei sobre o grande tapete, a grande arte que está sendo pintada, o grande quadro que está sendo pintado de Deus por nossas vidas. Esses lugares difíceis que Deus nos coloca, são as partes pretas do quadro, que servem para dar contraste, cor e brilho ao resultado final do quadro que Ele está pintando de nossas vidas. Mas não compreendemos. Queremos que a história da nossa vida seja feita apenas de cores claras, cores vívidas. Não. Vamos encontrar cores escuras, tempos nebulosos, e nem sempre viveremos o verão. Passaremos também por alguns invernos. Nós podemos, irmãos, hoje juntos vivermos no poder de Cristo e sabermos que o seu poder é maior do que toda e qualquer dificuldade que enfrentamos. Seja você passando fome, seja não tendo o que vestir, seja escassez, seja tristeza, seja depressão profunda, ou seja ansiedade no seu coração, a graça de Deus gera alegria para todos nós em meio ao sofrimento. Agora você pode pensar e se perguntar, mas isso aconteceu com Paulo, apenas Paulo conseguiu essa profundidade de entendimento acerca do Evangelho. Apenas Paulo conseguiu atingir esse grau de contentamento, esse grau de felicidade. Não, irmãos. Se você está pensando dessa maneira, até agora, estudando Filipenses, você está completamente enganado.
Se estudando essa carta por mais de 3 meses, você ainda não mudou a rota para o contentamento, você está escutando as coisas erradas. O mesmo poder que aperfeiçoa Paulo em sua fraqueza é o mesmo poder que nos aperfeiçoa em sua fraqueza. Se Paulo é co-herdeiro de Cristo Jesus e participante do reino celestial, eu e você também o somos. Não há distinção. A graça de Cristo Jesus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O mesmo Deus que fortaleceu Paulo e fortaleceu a igreja de Filipenses é o mesmo Deus que nos fortalece também por meio de Cristo Jesus. Creiamos nessa verdade. Norteemos nossas vidas a partir dessa verdade. Não andemos descontentes pelo que Deus tem nos dado. A casa que você tanto reclama foi Deus que lhe deu. O cônjuge que você tanto reclama foi Deus que lhe deu. O seu almoço, a sua janta, o seu café da manhã, é Deus que tem provisão para você na sua mesa todos os dias. O carro que você quer trocar a todo custo, foi Deus que lhe deu, meu irmão. Acalme seu coração. Deus está no controle de todas as coisas. E em toda e qualquer circunstância, tudo posso naquele que me fortalece. Cristo é a nossa fonte de satisfação. Alegria e gratidão são as marcas de crentes satisfeitos no Senhor. E nós vimos em primeiro lugar que nós podemos alcançar essas marcas caminhando em direção ao contentamento. Veremos agora em segundo lugar que alcançamos essas marcas caminhando em direção da generosidade. Depois de falar da natureza do seu contentamento, Paulo agora vai exclamar em uma sentença. Veja comigo o verso número 14, por favor. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Ele começa falando apesar disso. E ele está fazendo ligação justamente com o verso anterior. Depois de falar da natureza do seu contentamento, dizer que o Senhor é a fonte do seu contentamento, que é no Senhor que ele tem toda a sua esperança, ele está dizendo, apesar disso, apesar de saber que tudo provém do Senhor, e o meu coração está fincado na graça dele, apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Ele agora está olhando para aquela igreja, dizendo, vocês também participam da minha alegria. É certo que o Senhor é a fonte do meu contentamento, mas vocês também contribuem para que isto, de alguma maneira, aconteça. Isso pode soar para a gente como um elogio inútil, mas não é. Paulo está dizendo que se por um lado Cristo é suficiente, por outro lado, a importância da igreja é fundamental na cooperação e generosidade do seu ministério. Agora então ele esclarece a extensão de sua gratidão. O autor vai recapitular a história de sua parceria com essa congregação, começando no verso 15, dizendo o seguinte: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias de evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Vejam então que o que Paulo está dizendo implica diretamente na generosidade desses irmãos com relação ao seu ministério, com relação à causa do reino de Deus, com relação à missão de Deus. Em outras palavras, é como se ele dissesse, se os filipenses receberam uma grande herança através do evangelho de Cristo Jesus, eles eram conscientes de que tudo o que tinham não pertenciam a eles mesmos, e que eles eram apenas mordomos de Deus para administrar os seus recursos. Usando termos comerciais de negociação, Paulo vai dizer, no que se refere a dar e receber, só vocês me ajudaram. E enfatiza que quando esteve pregando em Tessalônica, esses irmãos continuaram ajudando. Continuaram sendo mantenedores do ministério de Paulo. Continuaram com parceria com o ministério de Paulo. Junto com o propósito de ajudar o apóstolo,
com todas as suas necessidades pessoais na pregação itinerante. É uma relação de mão dupla que essa igreja tem com Paulo, que é alicerçada justamente nas bases da generosidade, mas na generosidade que ambos receberam, a graça de Cristo Jesus. Paulo recebeu o Evangelho, é libertado pelo Evangelho, agora sabe da certeza da sua salvação. Os filipenses são alcançados pelo mesmo Evangelho através da vida de Paulo. Qual o resultado disso? Generosidade. Aquilo que Deus me deu, eu preciso compartilhar com o outro. Generosidade. Essa mensagem que eu recebi, eu preciso que ela se expanda, eu preciso que ela vá mais longe, e se eu não posso ir, eu cooperarei com os obreiros que podem. Generosidade. Mas mais uma vez, Paulo sempre tem um temor sobre aquilo que as pessoas vão dizer sobre ele, porque os seus inimigos daquela época o acusavam de charlatão, o acusavam de pregador mercenário. E por isso, algumas vezes no texto, agora pela segunda vez, ele vai um pouco que se explicar sobre sua situação. Veja comigo o verso 17 e o verso 18, por favor. Ele diz o seguinte: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. As fontes de suprimentos de Deus são as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Perceba uma coisa interessante nesse texto que nós acabamos de ler. O esforço dos filipenses seria creditado no reino celestial. Todo o esforço dos filipenses na causa da missão seria então creditado no reino celestial. Paulo está grato por tudo que essa igreja fez e expressa, até que tem mais do que o suficiente para sobreviver. E expressa que está amplamente suprido por causa das ofertas que esses irmãos enviaram. Mas destaquemos o verso 18 que nós lemos. Ele fala: os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Essa expressão que Paulo está usando é praticamente a mesma que ele usou em Romanos capítulo 12. Quando ele fala que o nosso corpo deve ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A ideia que Paulo está dizendo é que a oferta desses irmãos, aquilo que eles estão fazendo, é justamente uma maneira prática de se vivenciar o Evangelho. É viver a vida por inteiro para Deus. É a ideia de não viver uma vida parcial. Se Cristo Jesus se entregou por completo, se Cristo Jesus se sacrificou por inteiro, vocês não devem se sacrificar pela metade. Mas o corpo de vocês deve ser oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável. E essa oferta é tida nesse sentido. Se na nova aliança os animais eram oferecidos em holocaustos e o incenso era aceso para que subisse um aroma suave até Deus, Paulo está dizendo que esses irmãos estão de maneira prática se sacrificando, ofertando, contribuindo, e que essa oferta é como um aroma agradável a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Caminhando então para o fim da sua carta, ele afirma no verso 19, consolando esses irmãos e dando a certeza de que eles não estão perdidos nisso tudo. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nesse caso, Paulo, primariamente, está pensando não que Deus fará pelos crentes quando estiverem na sua glória do céu, mas agora, nesse sentido, o que fará por esses crentes em suas necessidades terrenas. Há sim benefícios espirituais que estão sendo creditados no céu por toda a generosidade de vocês e comprometimento com a missão. Mas nesse sentido, ele está dizendo que Deus suprirá todas as necessidades de vocês enquanto estiverem na terra. Necessidades básicas, listadas por nós, por exemplo, em Mateus, quando Cristo fala de todas as nossas necessidades essenciais.
Ele o suprirá simplesmente de todas as suas riquezas. Não como um milionário que se faz doar uma significante soma para uma causa nobre, deduzindo assim de todos os seus bens, mas segundo as suas riquezas, segundo as riquezas de Deus, que quando debitada não tem falta, são infinitas, são eternas. Paulo está dizendo: Deus suprirá vocês, sejam e continuem generosos, Deus suprirá vocês. Então ele registra no verso 20 uma doxologia sobre tudo isso. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. A doxologia nesse texto aponta justamente para a glória de Deus em todas as coisas, que por causa de Cristo Jesus nos torna filhos e torna Deus nosso Pai. Tendo agora a ideia de que esse Deus que suprirá todas as coisas é o nosso Pai e que nós não somos órfãos espiritualmente. Deus, então, é o Pai que não deixará faltar nada para os seus filhos. Deus suprirá todas as coisas. Mas essa carta paulina não poderia terminar de maneira diferente. E ela termina então com a saudação calorosa do apóstolo Paulo, como de costume em todas as suas cartas. Veja comigo o verso 21, 22 e 23, por favor. Diz assim um texto sagrado: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. A igreja de Cristo Jesus é feita de gente. Gente que por causa do evangelho agora torna-se santo. Veja o comprometimento do apóstolo com a pregação do evangelho. Quando ele menciona algumas pessoas, ele menciona alguns que estão na casa de César. Esses que estão na casa de César, é os que estão na prisão com ele. Tanto os seus cooperadores, como os novos convertidos. Paulo está preso, mas Paulo continua pregando o evangelho. Está escrevendo agora para uma igreja que ele pregou o evangelho e plantou essa igreja. E aqui, irmãos, uma coletividade, onde toda a igreja está envolvida na missão e na causa do evangelho. Não é Paulo se destacando sozinho para pregar o evangelho, mas o povo de Filipos também está pregando o evangelho. Todos envolvidos na expansão do evangelho e na causa do reino de Deus. O seu desejo na saudação reverbera o que rege a vida de Paulo. A graça do Senhor Jesus habitando no coração de cada crente daquela igreja. A graça do Senhor Jesus habitando ricamente no coração de cada crente daquela igreja. Graça é o desejo de Paulo. Uma palavra tão curta, graça, mas com efeitos eternos. Quem não tem graça, não possui vida. Quem não tem graça, está perdido nas confusões dos seus dilemas. Quem não olha para a graça, vive a vida sem gratidão. Quem não tem graça, não pode sorrir, porque é a graça que nos dá alegria e nos faz ser grato por tê-la. É graça. Nessa segunda parte do texto, Paulo é grato porque aquela igreja tinha um coração missionário. Porque ele não se sente sozinho na causa missionária. E todos cooperam para a causa do evangelho. Por isso que todo esse texto que nós lemos agora do segundo ponto faz com que Paulo exulte em gratidão. Eu sou muito grato pelo que vocês têm feito pela causa do evangelho. Eu sou grato pela suficiência da graça de Cristo Jesus, mas também sou grato pelo que vocês têm feito na minha vida. Todos estes foram alcançados por graça generosa de Cristo Jesus. Por 10 anos, essa igreja manteve uma parceria forte de sustento com o ministério itinerante de Paulo. Esses irmãos, por meio do sustento, ajudaram a plantar a igreja de Tessalônica. Quando ele está em Tessalônica, esses irmãos continuam enviando recursos para eles.
Quem dera se hoje tivéssemos a maioria dos crentes com coração missionário. Quem dera se tivéssemos hoje a maioria dos crentes vivendo em prol da causa do reino de Deus. Não ficaríamos concentrados somente nos nossos próprios ideais. Não ficaríamos concentrados apenas na nossa própria cidade. Mas todos nós, em comum ação, pensaríamos como nós podemos abranger o evangelho fora da cidade. Ainda mais, como nós poderíamos ser cooperadores ativos na missão de expandir o evangelho de Cristo Jesus. Estaríamos com a mente borbulhando de como faríamos para outras pessoas conhecer Cristo, desesperado por almas que estão se perdendo e indo para o inferno. Coração missionário é o que a igreja precisa hoje. Há benefícios, irmãos, para todos aqueles que se envolvem na missão de maneira ativa. Todas as vezes que nós investimos no reino, nós criamos ativos nos céus. Os investidores vão entender bem as minhas palavras. Todas as vezes que investimos no reino, nós criamos ativos no reino dos céus. Para quem não entende essa expressão, nós temos lucros no reino dos céus, no reino celestial. John MacArthur, ele diz o seguinte: o presente deles trouxe alegria para Paulo. Não por causa do seu benefício material para ele, mas por causa do benefício espiritual para eles. Esse benefício deles trouxe alegria para Paulo, não pelos benefícios materiais, mas pelos benefícios espirituais que eles teriam na cooperação. Nesse caso, as ofertas representavam investimento espiritual para aqueles que estavam ofertando. É natural que todos nós, como investidores, queremos investir e ver os dividendos entrando na conta. Para quem não entende a expressão dividendo, vendo lucros entrando na conta. Mas na matemática do cristianismo, nós investimos para que o reino de Deus lucre. Na matemática do cristianismo é isso que acontece. Nós investimos para que o reino de Deus lucre, para que o nome de Deus seja conhecido, e não para que o nosso reino se destaque. É Deus e o seu reino que importa na vida de todos aqueles que foram salvos. Os lucros que nós temos e somos beneficiados, para além do espiritual, consistem em ver frutos de salvação, pontos de pregação, obreiros sendo bem sustentados, a igreja crescendo e, mais importante, o nome de Cristo sendo conhecido e desejado. Não nos limitamos em 4 paredes de Mamanguape. Nos reunimos pensando em expandir a nossa igreja por meio dos eleitos daqui, mas com grande expectativa e urgência, aonde por aqui não tem igreja e precisa plantar uma igreja. Aonde nos arredores do vale precisam plantar uma igreja e um ponto de pregação. Nossa vida não se resume aos 60 ou 70 membros dessa congregação, mas a nossa vida se resume no reino celestial, na igreja universal, no seu sentido católico de se falar. Mas Paulo também nos adverte hoje quanto a essa oferta. Essa contribuição deve ser uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Mais uma vez, como falei, Paulo está falando do aspecto da antiga aliança. E na nova aliança, somos esse sacrifício vivo, que vive a vida de maneira integral para adorar a Deus. A pergunta, então, crucial que nós podemos fazer a partir desse texto é: por que é que nós não somos tão generosos? Por que é que nós não somos como essa igreja? Porque às vezes nos desculpamos que temos pouco demais para ofertar. Porque sempre é insuficiente o que temos para devolver para Deus aquilo que já é dele. Qual é a raiz disso? Descontentamento. Um coração sem gratidão não é generoso. E uma vida sem generosidade é uma vida de ingratidão. Veja então o que Paulo está dizendo aqui. Filipenses,
Vocês tiraram do pouco para agradar a Deus, e Deus tirará do muito para abençoar vocês. Deus suprirá todas as suas necessidades físicas, filipenses. Deus suprirá todas as suas necessidades físicas. Descansem nisso. Em outras palavras, é a palavra de Deus que também nos exorta hoje, descansem nisso. Deus suprirá todas as suas necessidades enquanto estamos aqui nesta terra peregrina. Aquele que cuida do pássaro e que cuida dos lírios do campo, sem que esses trabalhem nem tecem, tem o cuidado de Deus diário. Você nunca achou um biólogo que pegasse um passarinho dizendo que este morreu de fome. Nunca. Porque Deus provê para ele o alimento todos os dias. Quanto mais vocês e eu, homens de pequena fé, não somos órfãos, nós temos um Pai que está cuidando de cada um de nós todos os dias. Mas uma outra coisa precisa também ser enfatizada e falada nessa noite. Como nós gastamos o nosso dinheiro. O que fazemos com o que recebemos de Deus. Vejam o que Calvino falou sobre isso. Ele diz, Deus nos convida à honra do sacerdócio. Deus nos convida à honra do sacerdócio. E ainda põe em nossas mãos as nossas ofertas. Deus nos convida à honra de ser sacerdotes e ainda nos dá oferta para ofertar a Ele. E Ele pergunta, mas o que fazemos com elas? O que fazemos com as ofertas que Deus nos dá? E Ele diz, alguns esbanjam seus recursos com todo gênero de luxo, outros com deleites gastronômicos, outros com vestuários imoderados e outros com casas gigantescas. E ele pergunta, mas e como ficam os servos da obra de Deus? Entenda, não há pecado em termos casas gigantes. Não há pecado em possuirmos o carro do ano. Não há pecado em investirmos a fim de termos dividendos. Não há pecado. O pecado está em não olhar para a causa de Cristo Jesus e utilizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para ajudar, para cooperar. Aí sim está o pecado. Mas não há pecado nenhum na prosperidade. Nenhum. Às vezes nós estamos como o povo no tempo do profeta Ageu, que diz assim, diz o Senhor, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os caminhos de vocês o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos o levaram. Nossa falta de generosidade, irmãos, para estocar mais para nós mesmos, é um pecado contra Deus e nos levam sempre a maus caminhos. Nos trazem sempre consequências terríveis. A avareza é um sentimento e uma atitude totalmente contrária à natureza e à nova natureza que recebemos em Cristo Jesus. Por quê? Nós somos o povo da graça superabundante. Somos o povo alcançado por um Deus que é totalmente generoso e bondoso sobre todos nós. Fomos alcançados e somos o povo de um Deus que em Cristo se entregou sem reservas. Entregou o seu próprio Filho para nos garantir uma herança que nenhuma conta bancária de nós poderia suportar. Uma herança celeste. Lembremos como Paulo termina essa carta. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Podemos ser generosos,
Podemos sim abençoar a missão, porque temos o suficiente para a vida. Nós temos a graça de Cristo Jesus, para os altos e para os baixos da vida. É por causa dela que todos nós iniciamos a caminhada cristã. Se não fosse a graça, eu e você não estaríamos aqui. Não tínhamos conhecido Cristo Jesus e não tínhamos essa herança, posse dessa herança. Mas essa graça tem nos preservado e nos sustentado e irá nos sustentar até o dia de Cristo Jesus. Não falta graça, meu irmão, não falta graça, nem para mim, nem para você. A graça é como o oceano, você é como aquela esponja, jogue ela no mar e veja se tudo aquilo não é suficiente. Não falta graça para o povo de Deus. Sejamos então, irmãos, motivos de gratidão para pastores e obreiros que estão no campo. Sejamos a causa da oração de novas igrejas que estão sendo plantadas no vale ou fora do vale. Sejamos o meio pelo qual Cristo será conhecido e desejado entre as nações. E nunca esqueçamos que atitudes de generosidade também expõem um coração plenamente satisfeito no Senhor, porque há mais alegria em dar do que em receber. Qual o antídoto para a felicidade? Você já percebeu nessa noite que não está no que você possui. E percebeu nessa noite que não está naquilo que está ao seu coração. Esqueça. Não está também na pessoa que está do seu lado, ou no casamento perfeito. Não está na sua conta bancária. Não está na roupa nova ou no carro que você anda. Qual o antídoto da felicidade? Nossa felicidade e satisfação está no Cristo que nos salvou e nos resgata todos os dias para a sua própria glória. Seu sacrifício foi definitivo e eficaz, capaz de mudar tanto nossas vidas, mas tanto que não precisamos mais ver as coisas e as pessoas desse mundo como fonte de alegria. Não precisamos andar nos laboratórios de Satanás para beber das felicidades efêmeras, passageiras e que se somem como vapor. Não precisamos ter o nosso dinheiro como nosso Senhor, mas como servo da causa de Cristo Jesus. Não precisamos então do sexo como a maior fonte de satisfação e prazer, porque afinal o sexo aponta para o prazer que devemos ter em Deus e na eternidade que está garantida para todos nós. Não foi por causa das nossas virtudes que fomos alcançados, foi por mérito daquele que bebeu o antídoto da ira do Pai, para nos promover, não gotas de satisfação, mas felicidade eterna ao seu lado para todo sempre. Para que eu e você hoje brademos em alta voz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, todos juntos, por causa do que Cristo fez por nós, podemos declarar em uma só voz: tudo posso naquele que me fortalece, em toda e em qualquer circunstância. Se Cristo é o nosso tudo, tudo o que temos é como nada se comparado a Ele. Somente nele, graça e amor podem fluir de nós. Feche seus olhos, curvem sua cabeça e ore em resposta a isso que vocês acabaram de ouvir.